Olá pessoal, nessa videoaula veremos como funciona o controle de processos. Para isso podemos clicar na aba Processos e escolher a primeira opção Controle de Processos. É diretamente por essa tela, pessoal, onde os advogados do seu sindicato poderão cadastrar e também controlar todos os processos. Então, clicando aqui em Controle de Processos, diretamente nessa aba principal, podemos primeiramente localizar processos que já foram efetuados. Para isso, basta simplesmente clicar em Busca F5. Feito esse processo, é possível buscar por número do processo, por advogado em questão, cliente e assim por diante. No meu caso, irei localizar aqui por advogado. Perceba que eu coloquei aqui o advogado em questão, cliquei na lupa ou simplesmente pressionei o Enter, já trouxe aqui o processo em questão, com a numeração 2507-2018. Clico duas vezes sobre esse determinado processo, já abrirá o controle de processos para a gente. Esse processo, pessoal, como vocês conseguem identificar, é um processo que já existia no meu sistema. Para adicionar um novo processo, basta simplesmente clicar aqui abaixo em Adicionar F2. Clicando em adicionar, o primeiro item que vamos preencher é o tipo do processo. Então, lembro que tinha cadastrado processo criminal e trabalhista, basta simplesmente selecionar aqui o tipo de processo. Aqui eu consigo colocar um diretório que está todas as informações, ou seja, uma pasta que contém todas as informações sobre esse processo. Consigo colocar aqui C2 pontos ou área de trabalho, algo do tipo. Valor da causa, basta preencher o valor da causa. Informações sobre o processo, então colocarei aqui o número do processo, número da única, ordem, protocolo. Informações sobre o processo, então comarca, vara, tribunal, status. Lembrando que todos esses itens precisam estar cadastrados. Uma coisa que é importante frisar, pessoal, que vocês conseguem, a partir dessa tela de controle de processos, efetuar cadastros também. Todos os itens que estiverem sublinhados significa que possuem um atalho para a tela de cadastro. Então, por um exemplo, se eu clicar aqui em comarca, abrirá a tela de cadastro de comarca. E assim por diante. Mesma coisa com tipo de processo, tribunal, status. Vocês não precisam fechar essa tela e abrir novamente. Vocês podem utilizar os atalhos que se encontram nessa mesma tela. Abaixo vou colocar aqui quem é o meu cliente, ou seja, o sócio em questão. Então basta simplesmente eu digitar o sócio. Aqui abaixo, caso seja o requerente o meu sócio, marco essa flag de cliente sócio. Caso seja requerido, marco aqui cliente sócio. E aqui eu vou colocar as informações do requerente e também do requerido. Então coloco aqui as informações, basta simplesmente digitar, pessoal? Abaixo consigo colocar observações, dados adicionais, observações e também detalhes sobre o processo. Consigo colocar aqui o advogado do processo, então é possível colocar mais do que um advogado ao processo, Basta simplesmente digitar o nome do advogado, pressionar o Enter, o advogado já será selecionado. E também é possível colocar o advogado da parte contrária, então advogado contrário. Feito esse processo, temos aqui a aba 2, que é relacionada à somente conclusão do processo, Quando vocês concluírem um processo, vocês vão colocar todas as observações aqui. E a aba 3 é relacionada à composição do processo. Então, por um exemplo, se não tiver um único processo relacionado, mas, por exemplo, dois processos relacionados, é possível vincular um ao outro. Então, é possível digitar aqui o número do processo para fazer essa vinculação. No nosso caso, não vou concluir ainda, posso clicar em confirmar. Clicando em confirmar, temos aqui a opção de alterar, excluir e também é possível colocar aqui e cadastrar informações sobre o andamento desse processo. Para isso, basta clicar aqui em andamento F6 e colocar as informações em questão. Então aqui, por exemplo, tem um andamento já efetuado. Posso colocar aqui, por exemplo, uma reunião. Basta simplesmente clicar em adicionar, colocar a descrição, o local e as observações, observações gerais. Feito esse processo, basta simplesmente clicar em confirmar e esse determinado andamento já será vinculado. Então, bem simples, vocês conseguem efetuar o controle sem nenhum problema. Então, essa é a tela de controle de processos para que os advogados do sindicato de vocês consigam controlar todos os processos em questão requerentes ao sócio, definidos aí pelo sócio. Então, bem simples. Para fazer alteração de status, basta simplesmente clicar em alterar e alterar o status aqui em questão. Então, aguardando audiência, posso colocar o status e posso confirmar.
Ainda falando sobre processos, temos também aqui a tela de consulta de processos, onde será possível realizar a extração de relatório. Para isso, basta simplesmente clicar em consulta de processos, basta pesquisar, tem vários filtros de pesquisa, tá pessoal? Clicando em pesquisar, trará o processo em questão e é possível realizar a impressão. Temos aqui relatório de processos, temos também relatório de fichas, vários tipos aí de relatórios. Basta simplesmente selecionar e verificar qual atende melhor o quesito de vocês, né? Então, primeira instância, segunda instância, ficha do processo, né? Então tem vários itens aqui, basta vocês ficarem à vontade e selecionar qual o melhor tipo de relatório para vocês. Bom pessoal, nessa videoaula é isso, muito obrigado e até a próxima.